Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Como eu tenho dito para vocês, nós estamos nessa semana que começou no domingo passado com a Epifania. Ou seja, agora, aquele Deus invisível que ninguém podia ver e ninguém podia tocar, agora ele pode ser visto. Aqueles 3 reis lá, os 3 reis magos, eles foram lá, guiados por aquela estrela que parou bem em cima onde Jesus havia nascido. Eles foram lá e viram. E ali eles ofereceram ouro, incenso e mirra, deram para Deus. E essa semana agora, na medida que nós vamos passando até chegar o dia do batismo do Senhor, a igreja vai nos colocando as diversas formas de manifestação que deve nos levar a crer. Como na primeira leitura está dizendo, que nós devemos acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E acreditando que Ele é o Filho de Deus, nós precisamos adorá-lo e a nossa vida deve ser voltada para Ele. No livro do Gênesis, lá no capítulo 1, narra toda a criação. Deus que diz: faça-se o céu, e o céu se faz. Do nada, porque o céu não existia. Faça-se a luz. E a luz também aparece, porque a luz também não existia. E assim ele vai narrando. Quando chega no versículo 26, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Os judeus, eles tinham uma compreensão de Deus somente como uma pessoa, o Pai. Mas aqui no livro do Gênesis, já se tem uma abertura para entender que não é só o Pai. Tem outra pessoa. E pode ser que tenha mais outra. E Jesus é que revela, Jesus revela que tem a pessoa do Pai. Ele fala que tem a pessoa do Filho, que é Ele. E tem a pessoa do Espírito Santo, que dá-se o nome do mistério da Santíssima Trindade, que são 3 pessoas, mas um só Deus.
Então, é essa segunda pessoa, que é o Filho, que nós vimos. Na primeira leitura, João está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Bem, ninguém jamais viu o Pai. O Espírito Santo ali se manifesta em forma de um pombo lá, de uma pomba, mas não é isso, né, que veio sobre Jesus. Mas Jesus é o que foi visto e foi tocado. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. Então, a criação foi feita, ou melhor, foi criada pela Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje no Evangelho, Jesus agora se manifesta mostrando que Ele é aquele que criou tudo. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E como é que Ele manifesta? Qual é a manifestação agora do Deus Todo-Poderoso, no sentido do Deus que cria todas as coisas e que criou você também, e que me criou? É quando Ele vem andando sobre as águas. Ninguém sabe se a água ficou dura como uma pedra, e aí Ele foi andando, ou se a água continuou sendo água, e Ele, foi andando sobre a água. Foi um prodígio. Não é um prodígio de Hollywood, não, que é mentira lá. Que todo mundo fica admirado, aquelas produções dos filmes de Hollywood, né? Todo mundo fica, nossa. É muito mais, porque ainda mais que os prodígios dos filmes de Hollywood é mentira. Mas agora os apóstolos, eles se deparam, eles estão ali dentro da barca, ainda estavam preocupados com o que tinha acontecido antes, que foi o de ontem, que foi a leitura de ontem. Imagine, 5.000 homens ali, sem contar as mulheres e as crianças. De repente, só tinha 5 pães, 2 peixes. Aí Jesus manda aquele povo se sentar. Tem um dos evangelistas, que eu acho que me parece que é Marcos mesmo, que ele diz que pede para as pessoas se dividirem em grupos de 50, assim, né? Vão os grupos. Aí Jesus dá ali o cesto de pão, 5 pães, coloca a mão dentro do cesto, dá para os apóstolos, o apóstolo dá para o povo. Pega outro, dá para o povo. Pega outro. Só tinha 5. E aqui não é mágica e nem truque. Deus é Deus. Deus pode tirar de um cesto de 5 pães e 2 peixes, Ele pode tirar mais de 5.000 pães, mais de 10.000 pães. Ele pode chegar ali, Ele faz, Ele pode. Não é truque. Então os apóstolos estavam ainda, eu não estou entendendo nada. É assim que eles estavam. Mas o que foi que aconteceu? Vamos imaginar Pedro dizendo para Tiago, né? Mas Tiago, você viu? Eu vi, mas como é que é aquilo? É assim que eles estavam. E agora, em meio a esse momento, agora, aquele homem que tirou daquele cesto 5 pães, alimentou 5.000 pessoas, e ainda sobrou. Agora ele vem andando sobre as águas. Vai você andar sobre as águas para você ver. Tente. Ninguém consegue, só se for pelo poder de Deus. Mas por si próprio, ninguém jamais vai conseguir. Vai
estudar a ciência que você vai ver. A ciência vai dizer, não, ninguém consegue. Mas aqui está dizendo que, olha, que apesar de tudo isso, eles estavam ainda com o coração endurecido. Eu vou entrar nisso aqui depois, mas vamos olhar para Jesus, né? Então, aquele que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis que nós professamos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, as coisas visíveis, que é tudo que nós vemos, e as invisíveis, os anjos. É aquele que estava andando sobre as águas, é aquele que os reis magos viram no presépio. É o mesmo que foi crucificado, deixou-se crucificar, deixou que os homens o matassem. E aquele que os anjos, ou que os homens mataram, no outro dia, 2 dias depois, no terceiro dia, estava andando de novo e comendo peixe com eles. Outro milagre, vence a morte. É aquele que quando o povo estava lá no Egito, fugindo do faraó, porque o faraó estava querendo matá-los, abriu o mar. Eu queria estar na hora para ver esse momento. O mar se abre e o povo passa no meio. É o mesmo. Só estou dando esse tempinho para você pensar um pouco. É Ele que está andando sobre as águas agora. O que cria faz com que o criado se submeta a Ele. É só Ele dar a ordem. Pare, vento. E o vento aquieta. O mar agitado, aquieta-se, mar. E o mar fica quietinho. É esse que nós adoramos. É esse que nós precisamos dar a nossa vida. É para Ele. É a Ele que nós devemos obedecer e ser fiel a Ele. Porque é Ele que abre a porta do céu para nós. Porque a porta do inferno foi aberta quando nós desobedecemos a Ele lá no paraíso. E agora Ele abre a porta do céu para nós. Mas os apóstolos estavam com o coração endurecido. Mesmo vendo tudo isso, eles estavam com o coração endurecido. Vocês se lembram que o faraó ficou com o coração endurecido? E por isso as águas do mar o afogou? Porque ele estava com o coração endurecido? Meus irmãos, uma das coisas que poderá nos impedir, diante desse Deus Criador de todas as coisas que nos salvou, dando a sua vida na cruz, e que se dá a nós na Eucaristia, a única coisa que poderá nos impedir de estarmos com Ele um dia será o endurecimento do coração. E o endurecimento do coração nos leva a não acreditar nele e dar as costas para Ele. É por isso que na carta aos Hebreus diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do teu Senhor, não endureçais o vosso coração. Aí ele diz assim: não endureçam o coração como aconteceu lá no deserto, que muitas vezes aquele povo, vendo Deus abrir o mar,
e eles passarem, aquele mesmo povo que quando teve sede, Deus mandou que Moisés batesse o cajado na pedra, e ele bateu na rocha com toda a força, e quando ele bateu na rocha, saiu água da rocha. Aquele mesmo que fez isso. As pessoas vendo tudo aquilo, endureceram o coração para ele. Aí, na carta aos Hebreus vai dizer, porque aquele que endureceu o coração não vai entrar no lugar do repouso. E aqui, o repouso que ele está dizendo é o céu. Aquele que fechar o coração para Jesus Cristo não entrará no lugar do repouso, não se salvará, não entrará no céu. Bem, vamos agora para nós, né? Seu coração endureceu? Seu coração está endurecido para Deus? Olha, quando nós endurecemos o nosso coração, nós só temos a perder, viu? Não fique achando que com seu coração endurecido, você está ganhando alguma coisa, você está perdendo de entrar no céu. Quantas pessoas que experimentaram o poder de Deus na sua vida, quanta gente que fica aí dando testemunho, eu era assim, agora eu não sou mais, eu pedi isso para Deus e Deus me deu, blá, 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 blá. E agora está com o coração endurecido só porque pediu e Deus não deu agora. Que Deus tem que estar ao seu serviço. Endureceu o coração. Aí, com esse endurecimento, não se confessa mais. Com esse endurecimento, não vai mais na missa. Com esse endurecimento, não lê mais as Sagradas Escrituras. Com esse endurecimento, deu as costas para Deus. Eu vou dizer mais uma vez, você que está com o coração endurecido, tome muito cuidado com o endurecimento do seu coração. Está na hora de você amolecer o coração e voltar de novo. Porque não é possível, diante de tanta coisa que Deus fez na sua vida, você esteja com o coração endurecido. Quantos que endureceram o coração para Deus e no último momento amoleceu de novo e se salvou. Mas tem muitos que endureceram o coração e no último momento não amoleceu e morreu com o coração duro. Muitos. Eu não sei como é que você está. Mas se teu coração está endurecido, amoleça enquanto é tempo. E volte para Deus. Quem deu as costas para Deus, volte para Deus pelo amor de Deus. Que nós vimos na primeira leitura, porque Ele é amor. E quem ama a Deus não tem temor. E se não há temor, não há preocupação do julgamento. Mas se você endurece o coração e não quer saber de Deus, você só tem a perder. E perder a salvação que Ele te deu de graça. Talvez não seja você que esteja com o coração endurecido. Mas será que lá na sua casa tem alguém? É triste nós ouvirmos de pessoas que dizem assim:
A minha vovó, que já está com 90 anos, não quer saber de Deus, padre. Olha, 90 anos. Não quer saber de Deus. Nós perguntamos para ela, vovó ou mamãe, né, ou papai, nós podemos trazer um padre? Eu não quero saber de padre. Com 90 anos, não querer saber de Deus com 90 anos. Olha, nós não podemos saber de Deus com 30, nem 15. Nós não podemos entrar nessa onda de não querer saber de Deus com 10 anos. Com 18 anos, muito mais com 90 anos. Por quê? É numa idade dessa que Deus nos chama, com o coração endurecido. Aí entra aquela história, né, que eu sempre falo aqui, que o pessoal às vezes fica com raiva, né? Aí depois que morre diz, a vovó está no céu. Então, se você tem pessoas na sua família que está com o coração endurecido, não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, não vai na missa, é hora de dobrar os joelhos e pedir a Deus a graça que nas oportunidades que Deus esteja dando, Ele possa abrir o coração antes de morrer. Antes de morrer. E ainda mais se foram daqueles que experimentaram as coisas de Deus e agora não quer mais saber dele. Está no mundão. Coração endurecido. E ao mesmo tempo peçamos a Deus a graça, e aqui eu termino a homilia dizendo assim, Senhor, dai-me a graça também de eu não endurecer o meu. Porque, meus irmãos, eu já vi pessoas que depois de um tempo, e até padres, que depois de muito tempo endureceu o coração e abandonou Deus. E vocês acham que isso não poderá acontecer comigo? Se vocês acham que não, eu digo para vocês que eu acho que sim. Por isso, rezemos uns pelos outros. E que eu não feche meu coração para Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.